Bem-vindo ao curso de Equações Diferenciais Ordinárias. Nesse episódio vamos completar o estudo sobre o método dos coeficientes a determinar. Nosso quinto caso é quando g é uma soma de funções que já estudamos anteriormente. O formato da solução particular será uma soma de soluções particulares dos respectivos casos. Por exemplo, resolver a equação y duas linhas menos 6y' mais 8y igual a e elevado a 3x mais 2x mais 1. Começando resolvendo a equação diferencial homogênea associada, y duas linhas menos 6y' mais 8y igual a zero. Isso nos dá yh igual a c1 e elevado a 2x mais c2 e elevado a 4x. Agora vamos analisar o segundo membro. A função g de x será e elevado a 3x vezes 1, que eu estou destacando aqui, mais 2x mais 1. O finalzinho dela, 2x mais 1, é um polinômio de grau 1. Por isso, para ele, vamos usar o primeiro caso, onde a solução particular buscada deve ser também na forma do polinômio de grau 1. Já e elevado a 3x vezes 1, 1 é polinômio constante. Então, essa expressão se encaixa no segundo caso, onde nós vamos tentar como solução particular uma exponencial vezes um polinômio constante. Por isso, a solução particular do exemplo 7.14 é yp igual a e elevado a 3x mais bx mais c, sendo a, b e c os coeficientes a determinar. Vamos derivar uma vez, fica com 3 a elevado a 3x mais b, derivando mais uma vez, 9a elevado a 3x. Agora vamos substituir na equação diferencial yp e suas duas derivadas. Montamos então a expressão 9a elevado a 3x menos 6 vezes 3 vezes a elevado a 3x mais b, mais 8, e aqui é a solução particular a elevado a 3x mais bx mais c, tudo igual a e elevado a 3x mais 2x mais 1. Como você já sabe, é hora de fazer a separação. A turma da exponencial tem aqui o 9a, aqui tem também 3a, que está multiplicado por menos 6, e aqui eu tenho também a elevado a 3x, que está multiplicado por 8. Então, 9 menos 3 vezes 6 mais 8, dá menos a elevado a 3x. A turma do bx só tem o 8. bx está aqui. E a turma dos termos independentes tem o b, nesse parêntese, que está multiplicado por menos 6, e o c, no outro parêntese, que está multiplicado por 8, formando menos 6b mais 8c, igual a 1 e elevado a 3x mais 2x mais 1. Por comparação, o coeficiente da exponencial menos a no primeiro membro tem que ser igual ao coeficiente da exponencial no segundo membro, que é 1. Coeficiente do x no primeiro membro, 8b, igual ao coeficiente do x no segundo membro, 2. E também termos independentes iguais, montamos então o sistema. Menos a igual a 1. 8b igual a 2 e menos 6b mais 8c igual a 1. Trata-se de um sistema 3 por 3, onde nós podemos tirar o a da primeira equação, o b da segunda equação e o c vai sair da terceira. Sem dificuldade, você conclui que a é menos 1, b é 1/4 e c é 5/16. Formamos, então, a solução geral, que é c1 e elevado a 2x mais c2 e elevado a 4x menos o a trocou por menos 1, aí ficou menos e elevado a 3x. O b trocou por 1/4 mais 1/4x. E o termo independente c é 5/16 mais 5/16. Vejamos agora a equação y duas linhas menos 4y igual a x mais 1 cosseno mais x menos 1 seno. Você deve concluir que a solução da equação homogênea é
C1e elevado a 2x mais C2e elevado a menos 2x. E agora vamos analisar o segundo membro da equação. Observe que eu destaquei aqui exponenciais e elevado a 0x, tanto na primeira parcela como na segunda parcela. Temos então exponencial, polinômio de grau 1, seno na segunda parcela, o que se encaixa no terceiro caso. Então devemos procurar uma solução da forma exponencial multiplicado por polinômio vezes seno mais outro polinômio vezes cosseno. A expressão e elevado a 0x, x mais 1 cosseno, se encaixa no quarto caso, onde também devemos procurar uma solução no formato exponencial, polinômio seno, mais polinômio cosseno. Então, a rigor, a solução particular para esta equação que estamos tentando resolver é da forma yp igual a ax mais b cosseno, mais cx mais d seno, mais ex mais f cosseno, mais gx mais h seno. Observe que eu tenho cosseno e cosseno aqui, então eu posso colocar em evidência, e aí eu já separo a turma do x, a mais e, e os termos independentes b mais f. Da mesma forma, eu tenho seno e seno, vou colocar em evidência, já separando a turma do x, que tem o c mais o g. E os termos independentes, d mais h. Fica, então, a mais e x, mais b mais f, vezes cosseno, mais o polinômio c mais g x, mais d mais h seno. Ora, a mais e é soma de constantes. Logo, eu posso trocar por uma outra constante m. E da mesma forma, eu troquei b mais f por uma constante n, c mais g por uma constante p, e d mais h eu troquei pela constante q. Então, eu consegui reduzir o trabalho de encontrar as constantes pela metade. Antes eu tinha 8 constantes, agora eu tenho que encontrar 4 constantes. Nesse caso, antes de nós começarmos a resolver, seria conveniente você multiplicar o cosseno e o seno dentro dos seus parênteses e observar que mx cosseno mais n cosseno mais px seno mais q seno não possui termos em comum com a solução da equação homogênea. Então, não precisa fazer ajuste nesse caso. Feito isso, vamos trabalhar com essa expressão aqui que está fatorada e encontrar a sua primeira derivada. Derivando primeira parcela, polinômio vezes cosseno, derivada do polinômio m, o cosseno repete, mais repete o polinômio e a derivada do cosseno, que é menos seno. Agora, derivando a segunda parcela, p vezes seno, deriva o polinômio e repete o seno, mais px mais q cosseno. Isto é, repete o polinômio e deriva o seno, que dá cosseno. Vamos organizar agora a turma do cosseno. Quem tem cosseno aqui é o polinômio px mais q e a constante m. Por isso, px mais m mais q cosseno. E a turma do seno tem o polinômio menos mx mais n mais a constante p. Então, a turma do seno é menos mx menos m mais p vezes seno. Observe que eu botei o menos dentro do parêntese, por isso, menos mx menos n. E agora vamos tirar a segunda derivada. Deriva o polinômio que é p, repete o cosseno, mais repete o polinômio, px mais m mais q, e a derivada do cosseno, que é menos seno. E para essa outra parcela, deriva o polinômio, fica menos m, repete o seno, mais repete o polinômio e a derivada do seno é cosseno. Vamos organizar a turma do cosseno. Quem tem cosseno aqui é o p,
mais menos mx menos n mais p. Dá para somar o p do final com o p do início. Fica então menos mx menos n mais 2p cosseno. A turma do seno tem o menos px mais m mais q. E também tem um menos m aqui. Dá para somar menos m com menos m. Fica então menos px menos 2m menos q seno. Para substituir na equação diferencial, eu vou multiplicar também a solução particular por menos 4. Fica menos 4mx mais n cosseno, menos 4 multiplicado pelo polinômio px mais q vezes seno. E agora, somando membro a membro essas últimas duas igualdades, a gente tem menos 5mx menos 5n mais 2p cosseno mais menos 5px menos 2m menos 5q seno. Recomendo que você pause o vídeo para concluir que isso é verdade. E agora vamos igualar essa expressão ao segundo membro da equação dada. Menos 5mx menos 5n mais 2p cosseno, somado com menos 5px menos 2m menos q seno, igual a x mais 1 cosseno mais x menos 1 seno. Igualamos aí os coeficientes do cosseno, obtendo então menos 5mx menos 5n mais 2p igual a x mais 1. Isso é uma igualdade de polinômios. Eu vou ter que igualar o menos 5m ao 1, que são os coeficientes do x, e o menos 5n mais 2p a 1, que são os termos independentes. Da mesma forma, vamos igualar os coeficientes do seno, menos 5px, menos 2m, menos 5q, igual a x menos 1, e também aplicar aqui uma igualdade de polinômios. O menos 5p, que é o coeficiente do x, igual ao outro coeficiente do x, que é 1, e o menos 2m menos 5q, igualado a menos 1. Isso nos dará um sistema linear 4x4, 4 equações, 4 incógnitas, onde da primeira e da terceira equações você já conclui que m e p são ambos menos 1/5. Agora basta substituí-los na segunda e na quarta e sem dificuldade você conclui que o n é menos 7 sobre 25 e o q é 7 sobre 25. Pronto, com os valores dos coeficientes a determinar, a gente pode construir a solução geral, que será y igual a c1 e elevado a 2x mais c2 e elevado a menos 2x menos 1/5x mais 7 sobre 25. Observe que esses valores são de m e n, ambos são negativos, por isso eu coloquei o menos em evidência. Cosseno de x mais o p, que é menos 1/5, vezes x, mais 7 sobre 25, que é o valor de q, mais o seno de x. Por último, vamos obter o formato da solução particular para a equação y duas linhas menos 10y' mais 25 igual a x ao quadrado e elevado a x menos x e elevado a 5x. Temos que resolver a equação homogênea associada. Não tem como você analisar o formato de uma solução particular sem antes olhar para a solução da equação homogênea associada, a qual é YH igual a C1 e elevado a 5x mais C2 x e elevado a 5x. Aqui a equação característica seria lambda quadrado menos 10 lambda mais 25 igual a 0, que seria uma equação polinomial de duas raízes reais e iguais, e por isso nós temos aqui
C1e elevado a 5x mais C2xe elevado a 5x. Agora vamos olhar para o segundo membro da equação dada. Observe que x ao quadrado e elevado a x pode ser visto como um polinômio de grau 2 multiplicado por uma exponencial, e menos x e elevado a 5x é um polinômio de grau 1 multiplicado pela exponencial de 5x. Cada uma dessas duas parcelas se encaixa no segundo caso. Então, a solução particular deve ser, para cada uma delas, a exponencial multiplicado pelo polinômio do mesmo grau. Daí eu construo aqui um polinômio de grau 2, ax² mais bx mais c e elevado a x, mais um polinômio de grau 1, mx mais n, vezes e elevado a 5x. Mas se eu distribuir o e elevado a 5x aqui para mx mais n, eu obtenho, só nesse pedaço, mx e elevado a 5x, que é um termo em comum com a solução da homogênea associada. Por isso, não serve. Lembre-se que essa coincidência não pode acontecer. Do contrário, não será possível obter todos os coeficientes da solução particular. Então, vamos fazer um ajuste na solução particular, multiplicando apenas a parcela que deu problema por x. Ou seja, eu vou colocar mx mais n, x e elevado a 5x. A parte ax² mais bx mais c e elevado a x, que não tem coincidências, não precisa ser ajustada. Mas se eu multiplicar agora x e elevado a 5x com o polinômio, eu vou obter aqui um termo nx e elevado a 5x, que também coincide com um termo da solução da homogênea, exceto por constantes. Por isso também não serve. E aí vamos então multiplicar o termo que deu problema por x ao quadrado. X ao quadrado e elevado a 5x multiplicado por mx mais n dá mx ao cubo e elevado a 5x mais nx ao quadrado e elevado a 5x. E agora, essa solução particular não tem termos em comum com a solução da equação homogênea. Portanto, essa expressão serve como solução particular. Como exercício, eu deixo para você resolver a equação diferencial deste exemplo. Você deve obter y igual a C1 e elevado a 5x, mais C2x e elevado a 5x, mais 1/16 x ao quadrado, 1/16 x, 3/128 e elevado a 5x, menos 1/6 x ao cubo e elevado a 5x. E aqui eu encerro mais uma aula. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça sempre de compartilhar, curtir, comentar e tire suas dúvidas aqui comigo. Traga também seus amigos para estudar conosco. No próximo episódio, veremos outro método para resolver equações lineares de segunda ordem. Aguardo você e bons estudos!